você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos.
Sejam muito bem-vindos a essa celebração online. É muito bom ter você conosco, conectado, para juntos nós refletirmos na palavra de Deus, adorarmos ao Senhor, bendizermos o nome dEle. Hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos para continuar os nossos estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 14 e esse é um capítulo importante da carta de Paulo aos Coríntios e a gente quer convidar você, desde já, para estar juntos conosco aqui refletindo nesse texto, que é um texto rico e que com certeza vai abençoar as nossas vidas. Eu disse para os meus amigos aqui antes de começar a nossa transmissão que a gente começou junto o capítulo 14 e a gente vai terminar juntos o capítulo 14. O capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é um capítulo importante dentro do contexto dessa carta e obviamente para toda a igreja em todo o tempo. Só que é um capítulo pouco estudado. Poucas pessoas têm coragem de se aventurar, a estudar esse texto, a se debruçar sobre esse texto. E nós estamos aqui juntos, tendo esse desafio de olhar para esse texto, estudar. E a nossa oração é que cada verdade descrita, cada ensinamento que o apóstolo Paulo traz nessa carta possa edificar a sua vida e possa direcionar você na sua devoção, na sua caminhada cristã, porque a gente acredita que a palavra de Deus é viva. Antes de nós orarmos, para começarmos aqui as nossas reflexões baseadas nesse capítulo, eu queria convidar você a compartilhar o link dessa transmissão para que outras pessoas também pudessem ter acesso ao nosso estudo, à nossa reflexão e também pudessem ser edificadas e abençoadas pela palavra do Senhor. Nós vamos então orar nesse momento, pedir a bênção de Deus, pedir que Deus utilize desse nosso bate-papo, Pastor Cássio, Pastor Eleilton, para promover edificação na sua vida, fortalecimento espiritual na sua caminhada, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas nesse momento. Quero convidar você então a fechar os seus olhos aí onde você está e nos acompanhar aqui num tempo de oração. Vamos buscar a presença de Deus, pedindo para que todas as distrações que o ambiente virtual proporciona possam ser paralisadas por um momento, a fim de que a gente consiga refletir profundamente nesse texto da palavra de Deus. Aí onde você está, ore conosco pedindo a bênção do Senhor para esse tempo de meditação. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por cada irmão e irmã que congrega em Santana, que está conectado conosco nesse momento. Te agradecemos também, Senhor, por cada amigo, cada pessoa, irmão de outras denominações, de outras igrejas, adventistas da promessa, que estão conectados conosco também, que todos possam ser abençoados, edificados por esse tempo que nós vamos passar aqui refletindo na Tua palavra. Pedimos ao Senhor que possamos nos concentrar nesse momento, Senhor, e que toda distração que o ambiente virtual proporciona possa ser dissipada, a fim de que a gente consiga, para a glória do Teu nome, entender a Tua palavra e sermos edificados por ela. Pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre todos aqueles que estão conectados conosco hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, irmãs, amigos que estão conectados conosco. Quando nós fazemos a nossa celebração nesse formato, nós procuramos fazer uma dinâmica diferente. Então, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vamos começar aqui o nosso papo espiritual, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Eu queria convidar você a cantar conosco, a ter um tempo de devoção por meio dos louvores. E quando nós voltarmos, nós começaremos então a nossa reflexão baseado nesse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos adorar e bendizer ao Senhor por meio dos nossos louvores. Beleza. Eu vou começar agora e aí eu dou uma palavrinha para vocês, cumprimentar o pessoal, ou a gente já vai para a introdução e vocês cumprimentam, né? Então, na hora que responde, né? Tá bom? Tá bom. Se o avião passar, eu começo. Cara, tô muito gordinho. Vamos lá. Amém, graças a Deus. Deus seja louvado. Seja muito bem-vindo de volta. E agora nós vamos então começar as nossas reflexões aqui, o nosso bate-papo baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Se você tem nos acompanhado, a nossa série de estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
Você deve ter percebido que na mensagem anterior, né, no nosso papo anterior, nós falamos aqui do versículo 1 ao versículo 25. E agora nós vamos concluir esse capítulo falando a partir do versículo 26. Eu estou aqui bem acompanhado, 2 pastores de ensino aqui da nossa igreja, que tem nos abençoado muito com os dons que Deus tem dado a eles. E nós vamos então começar aqui a refletir a partir do versículo 26. E eu quero ler o texto do versículo 26 e pedir que o pastor Eleilton ajude a gente a introduzir aqui esse trecho final do capítulo 14. Versículo 26 do capítulo 14 diz assim: Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Pastor Elito, quando a gente lê esse texto inicial do capítulo 14, aqui a partir do versículo 26, a gente tem a impressão que a dinâmica da celebração na igreja de Corinto era uma dinâmica bem espontânea, né? Porque tem várias coisas acontecendo aqui no culto. Como que a gente pode entender? É isso mesmo? No contexto da igreja de Corinto, como que era o culto? Como que a gente poderia entender esse contexto? Porque é fundamental entender o contexto para a gente aplicar o texto nos dias de hoje, né? Então, olhando para esse versículo 26, como que a gente consegue aqui entender a dinâmica do culto no contexto da igreja de Corinto? Bom, primeiramente, graça e paz para todos e para todas. É uma alegria para a gente poder participar com vocês novamente desse momento, né, dessa celebração, poder participar desse bate-papo, né, com base em 1 Coríntios 14, continuar as nossas reflexões nesse capítulo importante da Palavra de Deus. Bom, realmente, para a gente entender qualquer texto da Escritura Sagrada, é muito importante conhecer o contexto que está por trás. Penso que você está correto quando diz que, olhando para esse versículo, é possível perceber que o culto da igreja de Corinto era um culto bastante espontâneo. Sim. Se você acompanhou aí o versículo 26, parece que é um culto extremamente participativo. E Paulo está pensando nesse momento de culto mesmo, quando ele escreve esse texto aqui. Ele falou no versículo 26, quando vocês se reúnem. Então, é quando os irmãos estão reunidos para culto mesmo, quando vocês se reúnem. Então, um tem salmo, né? Um tem um louvor, um tem uma doutrina, um outro tem uma revelação, né? ou uma profecia, outro tem língua, interpretação. Então, parece assim, que os irmãos se reúnem e eles têm certa liberdade para participar do culto, né? O culto é extremamente participativo, e cada parte do culto vai sendo construída ali à medida que o culto vai acontecendo. Então parece mesmo que era assim na igreja de Corinto, e penso que não só na igreja de Corinto, essa era uma realidade de todas as igrejas primitivas. Só que o que a gente precisa lembrar é o seguinte: nesse período aqui nós não temos templos, a igreja não se reúne em templos como nós nos reunimos hoje no nosso templo, né? As reuniões das igrejas eram reuniões caseiras, eles se reuniam nas casas dos irmãos, né? E quando a gente fala de igreja de Corinto, né, igreja de Roma, geralmente nós estamos falando de vários grupos domésticos, né? Várias igrejas caseiras dessas que se reúnem nessas cidades. Então, nesse ambiente, nós temos mesmo um contexto assim, de bastante informalidade, um contexto de bastante participação. Os primeiros templos cristãos, eles vão começar a surgir, alguns falam no segundo século da era cristã, que começam a surgir os primeiros templos, mas vai ficar institucionalizado mesmo e se multiplicar essa ideia de templo lá no quarto século, quando há uma aproximação da igreja com o Estado. O templo em si, não há problema, né, da igreja se reunir num templo, né? Cresceu o número de cristãos, então os cristãos decidiram que seria melhor eles começarem a se reunir num ambiente, né, específico, num templo. Mas é óbvio que numa reunião no templo, essa participação ela fica diminuída, né? De repente você poderia se perguntar, puxa, por que os nossos cultos no templo não são como os cultos da igreja de Corinto, né? Cada um dá uma doutrina, o outro apresenta o seu louvor, o outro uma revelação, porque nós estamos falando de um outro ambiente. Que ambiente nós temos no nosso tempo que reproduz
com certa similaridade o ambiente dos cultos das igrejas primitivas. É o ambiente do pequeno grupo. Por isso nós temos pequenos grupos na igreja, temos até projeto para ampliar os pequenos grupos, né? Você que não faz parte de nenhum pequeno grupo, para que você também seja alcançado e toda a igreja participe de um pequeno grupo, porque o pequeno grupo reproduz esse ambiente, né? Esse ambiente de participação, né? Onde todas as pessoas podem participar, né, de alguma maneira na celebração. E o que eu queria destacar nesse versículo aqui também é a parte final. Seja tudo feito para edificação. Então, isso aqui vale não só para esses ambientes mais informais, quanto para o ambiente formal. Quando a igreja está reunida para cultuar a Deus, o culto é um encontro e nós nos encontramos para celebrar a Deus, para celebrar o Criador. E tudo que a gente faz nesse ambiente tem que ser feito visando a edificação. Né? Tudo tem que ser feito para edificação. Ninguém participa de um momento como esse para se autopromover. Então, quem está fazendo um louvor, não está fazendo um louvor para ser aplaudido pelos outros, né? Para fazer o seu nome ser conhecido para os outros. Quem está ensinando não está fazendo com esse objetivo. O objetivo sempre é a edificação da igreja como um todo. Muito legal, muito legal, muito legal. E é interessante que parece que esse capítulo 14, Paulo está dando o tom aqui, né? Que ele está falando sobre o culto público mesmo, né? Sim. Porque tanto no início do capítulo 14, ele já está tentando orientar acerca do culto público. E nós falamos na mensagem anterior, ou no bate-papo anterior que nós tivemos, sobre dois dons especificamente, o dom de línguas e o dom de profecia, que é o que Paulo trata aqui no capítulo 14. E aí o pastor Elilton até comentou em um dos comentários, no outro programinha que a gente fez, na outra transmissão, sobre Paulo parametrizar a utilização desses dons dentro do contexto do culto público. Parece que ele faz isso aqui a partir do versículo 27, não é isso, pastor Cássio? Acho que até o versículo 23 ali. Você poderia ajudar a gente a entender, então, como Paulo parametriza a utilização desses dons dentro do contexto do culto público, né? Que talvez seja esse o objetivo de todo esse argumento que ele está trazendo aqui, né? Como que a gente pode entender, então, a partir dessa perspectiva, como Paulo parametriza a utilização desses dons dentro do contexto do culto público? Legal. Paz do Senhor, Felipe, Eleilton, também a todos vocês que estão conosco, que seja um tempo abençoador aqui para a gente. Esse trecho que a gente vai começar a ler é precisamente esse momento onde Paulo se vê na necessidade de regulamentar ou parametrizar o uso desses dons especificamente. Sim. Que a gente até conversou, parece que especificamente era a dificuldade que os cristãos de Corinto eles tinham no exercício desses dons, eles entendiam equivocadamente e parece que exerciam equivocadamente esses dons. Então Paulo entende que é o momento agora de tocar na ferida, né? O momento em que ele precisa regulamentar. Eu acho importante o final do versículo 26, que o Eleilton mencionou, que é precisamente, de novo aqui, o propósito do culto público como sendo a edificação coletiva, porque a maneira como ele vai regulamentar agora o exercício dos dons de línguas estranhas e também de profecia, e na verdade de todos os dons, é com base nesse propósito de edificação coletiva. Então, primeiro ele regulamenta aqui o exercício ou o uso do dom de línguas estranhas, no versículo 27 e 28, e aí depois ele regulamenta o exercício da profecia, a partir do versículo 29 até o versículo 33. O que eu acho interessante, então, é que ao regulamentar isso, ao parametrizar, colocar certos limites para o exercício desses dons, o que está na mente do apóstolo é a edificação de todas as pessoas que estão participando, né? Eu acho que isso tem que ficar na mente o tempo todo, para a gente poder entender a regulamentação do apóstolo Paulo aqui. Então, primeiro ele faz essa parametrização em relação ao dom de línguas estranhas. E ele fala, olha, tudo bem, então, se o propósito da igreja, quando ela está reunida, é a edificação coletiva, o que a gente faz com as línguas estranhas? E ele coloca, então, dois cenários. Primeiro, quando tem interpretação, e quando não tem. Então ele começa dizendo, olha, quando tem interpretação, ou seja, quando alguém está falando línguas estranhas e há alguém que recebe o dom de interpretação para poder explicar o que está sendo dito, e aí todos vão entender o conteúdo das línguas e vão ser abençoados, vão ser também encorajados, edificados. Então, se tem interpretação, aí Paulo vai regulamentar aqui, que fale 1, 2, no máximo 3,
e um após o outro. Ele diz isso no versículo 27, né? Se alguém falar uma língua, se você quiser acompanhar, né, olha, que falem somente 2, quando muito 3, ou um de cada vez, e haja quem interprete, não é? E haja quem interprete. Por que 1, 2 ou 3 e um de cada vez? Porque você imagina que se tiverem 3 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender caso haja a interpretação, né? Sim. Então, imagina 3 interpretações acontecendo simultaneamente. A gente já viu que esse ambiente é um ambiente muito informal da igreja do primeiro século. É um ambiente extremamente marcado pela espontaneidade, pela participação efusiva das pessoas. Então, imagina a bagunça que seria 3 interpretações aqui ao mesmo tempo. 3 pessoas falando línguas estranhas e 3 pessoas recebendo o dom de interpretação. Então, ninguém entenderia nada. Então, por isso, em sequência, né? Também, eu acho que é importante a gente entender, nesse sentido, que Paulo não está fincando também um número exato. A ideia dele é que não haja a monopolização do momento por um único dom. Então, por isso que ele diz 1, 2, 3 no máximo, porque ele está pensando assim, gente, é um culto. Cada um tem uma palavra de instrução, tem um cântico, tem a profecia, tem o ensino, tem vários momentos do culto. Imagina como seria o culto somente com as línguas estranhas, né? Então, Paulo não está fincando o número, que ele quer fazer é restringir o uso. Ele está dizendo, olha, 1, 2, 3 ali no máximo, um após o outro, para que haja a interpretação e as pessoas consigam entender o conteúdo. Então, de novo, ele está apelando aqui para a inteligibilidade, para que haja a edificação, eu preciso entender. E para que eu entenda as línguas estranhas, é preciso que haja a interpretação. Então, ele faz uma regulamentação no culto público, se tem línguas estranhas, que haja interpretação e que seja sequencial, para que haja espaço e tempo para que todos ouçam e entendam as línguas e, nesse caso, a interpretação das línguas. Quando não tem, ele diz no versículo 28, que é no segundo caso. E quando não tem interpretação? Não é? Oramos, mas o Espírito Santo não concedeu o dom naquele momento, né, por vontade dele, ele é soberano. Então não tem interpretação. Versículo 28 ele diz, então, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então a ideia, o Eleilton mencionou isso da outra vez, né, no nosso último encontro, né, é que quando não há interpretação, a pessoa que fala línguas estranhas, ela não pode monopolizar o momento de fala, né? Então, que esse momento de fala seja para a profecia, seja para a pregação, a instrução, o cântico, já que sem interpretação não há edificação coletiva, as pessoas não vão entender e elas não vão ser edificadas. Então, haverá momentos, momento de oração, em outros momentos onde a pessoa pode exercer as línguas estranhas como uma edificação pessoal, no caso como uma edificação particular. Então, nesse momento, Paulo diz para não haver monopólio da pessoa que esteja falando línguas estranhas. Sim. E tomando ali o espaço do culto público somente para ela. E aí ele regulamenta a questão da profecia, que eu acho que caminha muito parecido como ele fez com as línguas estranhas. De novo, ele restringe o número de pessoas. Parece que ele não quer que haja o predomínio em toda a reunião de somente um dom. Não somente línguas estranhas e não somente profecia. Então ele também restringe. Ele diz assim, gente, olha, cada pessoa vai ser usada por Deus com um dom e é preciso que haja espaço para essas múltiplas manifestações dos dons espirituais. Então, profecia é bênção, edifica, mas que haja também ele coloca um limite aqui, né, por assim dizer. Ele regulamenta, parametriza. Versículo 29 diz que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Então, 2 ou 3 de novo. A mesma coisa que ele falou para quem fala em línguas, ele fala para a profecia, né? E ele fala que tem 2 momentos. O momento da proclamação da profecia, que é esse momento em que a pessoa recebe espontaneamente uma palavra do Senhor para a igreja, e o momento em que a igreja agora começa a analisar, a julgar essa profecia, né? Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20, Paulo diz assim, olha, não desprezem a profecia. Versículo 21 ele diz, analisai a profecia, retende o que é bom. Então ele pede para que a igreja analise a profecia. Então, primeiro, esses profetas, as pessoas que Deus
vai estar usando nesse momento ali para trazer uma palavra, eles proclamam e depois a igreja analisa, vê se é bíblico, se ele está falando de acordo com as normas da fé cristã, né, para ser julgado conforme a fé cristã. Então, nesse momento, Paulo está, de fato, colocando aqui limites para a forma como se usa os dons, né? Mas nesse momento eu queria enfatizar mais esse sentido. Essa profecia tem esse caráter encorajador, esse caráter também didático, como a gente até estava conversando, né? Porque o versículo 31 diz que todos podereis profetizar, um de cada vez sempre, para que todo mundo consiga entender, né? Para que todos aprendam e sejam edificados. Então a profecia ela tem um conteúdo que ensina, porque eles aprendem, e ela também encoraja no sentido de que esse conteúdo vai trazer ânimo, conforto, edificação e assim por diante. Agora uma coisa que eu queria colocar aqui para a gente poder conversar nesse sentido, é que tanto no dom de línguas quanto na profecia, Paulo apela para as pessoas. E o que eu fiquei pensando ao ler esse texto é como às vezes as pessoas entendem que esses dons é como se eles fossem incontroláveis, né? De repente a pessoa que está falando uma profecia, trazendo uma palavra de Deus para a igreja, ela não pode controlar o espírito, né? Ou quem fala em línguas estranhas. Eu não queria saber o que vocês pensam aqui nesse sentido, porque eu fiquei aqui lendo, eu falei, eu não vou nem entrar aqui, vou ver o que vocês pensam nesse sentido, porque é algo bem comum em muitos círculos evangélicos, né? A ideia de que esses dons parece que são incontroláveis, né? Verdade, Ô, Lilton, acho que você pode falar, né, sobre esse lance que o Cássio comentou, mas talvez esses dois textos, né, o versículo 32 e 33, ele pode ajudar a dar uma caminha, né, para a gente falar sobre esse contexto aí. O versículo 32 diz assim: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Será que dá para ajudar? Esses dois versículos ajudam a gente a construir uma reflexão sobre esse lance? Eu penso que a resposta está exatamente nesse texto mesmo, né? nesse versículo aí. Realmente, como o Cássio disse, a impressão que a gente tem, ouvindo algumas pessoas falarem a respeito desses dons, é que eles são incontroláveis. Mas não é o que a Escritura diz, né? A Escritura diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, uma pessoa, quando ela está comunicando uma revelação da parte de Deus, né, o que a gente chama de profecia, quando ela está falando em línguas, ou até também, se ela tem o dom de interpretação, está recebendo a interpretação de uma língua, ela está absolutamente consciente de tudo que está acontecendo. Então ela pode muito bem obedecer essas regras que Paulo está apresentando aqui, de um de cada vez. Ele até fala aqui, né, no 30, se vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, um está falando... Se toca. Se toca. Tem o outro. Então, assim, como a pessoa está consciente do que está acontecendo, ela não foi... abduzida dela mesma, né? Ela está clara, assim, ela não foi possuída, né? Ela está consciente das suas faculdades, ela pode parar, né? E dá para obedecer esses parâmetros aqui tranquilamente. Então, de acordo com a Escritura, a pessoa sabe o que está acontecendo. Alguém que diz, não, mas eu falo línguas ou eu profetizo e eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Na hora eu perco, né, meus sentidos. Então, assim, é para desconfiar, é para a gente pensar um pouco a respeito se essa experiência é uma experiência realmente válida à luz da Escritura, se é uma experiência realmente da parte de Deus, né? Porque é estranho pensar em alguém que está sendo usado por Deus, né, em língua, em profecia, e que não tem controle de nada. Parece que é abduzida do ambiente ali e perde completamente as suas faculdades. É estranho isso. Faz todo sentido. E aí, para fechar, pelo menos do meu ponto de vista, Cássio, talvez o versículo 28 ele ajude a gente também a compreender isso. Porque Paulo fala assim, ó, se não houver intérprete, fique calado na igreja. Aí ele tem uma vírgula aqui no texto, né? Falando consigo mesmo e com Deus. Eu acho que essa orientação é negligenciada, né? É verdade. Porque às vezes no culto público tem alguém falando em línguas, né? Às vezes acontece alguém falando em línguas, num contexto evangélico e tal. E aí você percebe, às vezes, quando aquela expressão do dom pode ser que não seja tão clara para todo mundo.
E aí se alguém, um diácono ou o próprio pastor fala, irmão, seja mais cauteloso, tenha mais calma, o irmão fica bravo, não, então eu não vou mais falar em línguas. Tipo assim, mas o texto não está desincentivando ele a falar em línguas. Se houver um contexto nesse sentido, fale consigo mesmo, né? Fique aí quietinho no seu canto, mas buscando o Senhor. Não precisa ficar irritado e nem bravo, porque, olha, a gente está no culto público, não está tendo interpretação. Acho que vale a pena você se conter. Então, dentro disso que o pastor Eleuton falou, eu acho que se aplica esse versículo 28, porque ele está dando, de certa forma, uma orientação, né? Não é para você deixar de falar, só não seja bravinho. Né? Não seja bravinho, fala consigo mesmo aí, porque o Espírito está falando ao seu coração. Gente, a gente vai louvar ao Senhor, exaltar o nome dele com louvor, mas antes do louvor, eu queria ler só a parte B do versículo 33, que é o texto que nós vamos falar no próximo momento aqui, no próximo bloco. Olha só o que diz o versículo 33, parte B, e o versículo 34. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. E aí, o que Paulo quis dizer com esse texto? Vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor, bendizer Ele, e daqui a pouco a gente volta para tentar entender, com a graça de Deus, o que Paulo está querendo dizer aqui. Vamos louvar e exaltar ao Senhor. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém, irmãos e irmãs, graças a Deus. Deus seja louvado e exaltado por esse tempo que nós estamos aqui refletindo juntos. Eu espero, sinceramente, que você esteja aproveitando esse tempo de reflexão na palavra de Deus. Nós estamos com a palavra do Senhor aberta, meditando nela, buscando de Deus orientações para a nossa caminhada cristã. E nós chegamos então, como eu disse no bloco anterior, aqui no versículo 33, a parte B, e aí o versículo 34 em diante, né?
Pastor Eleilton, eu queria que você ajudasse a gente a entender esse texto, porque é um texto muito mal compreendido e olhar para o texto à luz de uma visão pessoal pode prejudicar a interpretação. A gente precisa considerar o contexto e entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Então eu vou ler, pastor Eleilton, eu queria que você explicasse para a gente qual é o sentido desse texto à luz de tudo que a gente já estudou, de todo o contexto que a gente já pensou e tem visto aqui na carta aos Coríntios. Diz assim, versículo 33, a parte B, e o versículo 34, aí o pastor Eleilton pode ler outros versos. Diz assim: como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Pastor Eleilton, nos ajuda a entender esse texto à luz do contexto que Paulo está escrevendo aqui na primeira carta aos Coríntios. De fato, as mulheres não podem falar na igreja? Como é que é isso? Por que Paulo está dizendo isso aqui? Olha lá, nós tivemos uma mulher que pregou pra gente no último final de semana. É verdade. É verdade. Domingo, é isso aí, Diaconisa Marinete. É isso aí. Mas, enfim, é importante entender realmente o contexto desse texto aqui de Paulo, né? E há alguns indícios muito fortes aqui que amarram esse texto aqui ao seu contexto. É importante lembrar, em primeiro momento, que no primeiro século as mulheres sofriam inúmeros preconceitos, né? Se a gente tem já hoje algum tipo de resquício ainda, mas no primeiro século isso era muito acentuado. As mulheres elas eram mesmo propriedade do seu marido, né? Propriedade do pai. Enfim, elas eram negligenciadas nos seus direitos, não podiam falar em público. Hoje mesmo, né, na lição bíblica, né, de sábado, que a gente estudou há pouco, a lição tratou da ressurreição de Jesus, do evento da ressurreição. E a lição trabalhou isso, que as mulheres são as primeiras testemunhas, mas o testemunho delas não tem valor nenhum naquela sociedade. Então a palavra de uma mulher naquela sociedade tem muito pouco peso, né? Mas eu queria lembrar uma outra questão aqui dentro da própria carta de Paulo aos Coríntios. Não sei se você se lembra ainda do sermão que foi feito com base em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala da mulher, da questão do véu, né, da mulher ter que colocar o véu. E lá Paulo diz que a mulher pode orar e profetizar na igreja, ela só não pode fazer isso sem o véu. Então, o véu usar o véu era uma maneira da mulher reconhecer a sua submissão, né, em relação ao marido, né? E ela estava dizendo com isso, né, que ela aceitava a liderança do marido dentro do contexto do lar. Então veja, com o véu, Paulo diz que ela pode orar e falar. Nós estamos falando aqui do culto público de Corinto. E uma das questões que podem acontecer no transcorrer do culto é a profecia. Então, um tem salmo, um tem doutrina, um tem profecia. E lá Paulo diz que a mulher pode profetizar. Então, em algum momento, ela poderia se levantar também no culto público e apresentar uma profecia e depois seria julgado. Então, parece que Paulo não tem problema com uma mulher falando, né? Uma mulher falando em si. Não nos esqueçamos que quem ajudou Paulo a fundar a igreja de Corinto, quem esteve presente com Paulo quando essa igreja foi fundada, era uma mulher chamada Priscila. Priscila e seu esposo Áquila, né? E o nome dela sempre vem antes no Novo Testamento, mostrando que ela tinha certa proeminência, né, no que diz respeito ao casal ali, né? Mas enfim, essa orientação de Paulo aqui parece ser uma orientação visando corrigir evitar um problema dentro daquela cultura. Veja que a orientação parece que é dirigida a mulheres casadas. Ele diz assim, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como determina a lei. Do que Paulo está pensando aqui quando ele fala estejam submissas como determina a lei? Ele está pensando na exigida da mulher no contexto do casamento. Isso fica muito mais claro no versículo seguinte: se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então veja, é uma orientação dirigida para mulheres casadas. É uma orientação ligada, parece que ao contexto
do casamento. Então, na igreja primitiva, tem um momento da celebração em que todos podem falar, todos podem julgar as profecias, julgar as doutrinas que estão sendo apresentadas, e aí parece que nesse momento aqui tem algumas mulheres que estão aproveitando essa liberdade que ganharam em Cristo, né, para discordar do marido publicamente. Né? E aí isso é um problema, né, um problema gigante naquela cultura, né? É uma ofensa à cultura, né, daquela época, uma mulher de repente discordar de um comentário do marido, né, mesmo que seja dentro desse ambiente da igreja. Então Paulo diz para que elas se conservem caladas nesse momento e conversem com o marido em casa. Então parece que esse contexto aqui, essa orientação de Paulo está ligada a esse contexto. É uma fala direcionada a mulheres casadas, pensando nesse contexto do casamento, pensando no culto de Corinto, né, pensando em evitar mesmo problemas que podem vir a acontecer, né, caso alguma delas use esse momento aí para lavar roupa suja. Né? E provavelmente estava acontecendo, parece que provavelmente estava acontecendo, né? Sim, parece que está tendo alguma tensão. Um outro texto que fala mais ou menos a mesma coisa e dá essa ideia de que a mulher tem que ficar calada, que é um outro texto que Paulo escreveu também, e está lá na carta dele, 1 Timóteo, lá fica muito mais claro isso, examinando aquele texto, que as mulheres, aproveitando dessa nova liberdade que elas estão tendo em Cristo Jesus, parece que elas estão usando essa liberdade para se insurgir contra a autoridade do marido, a autoridade dos homens mesmo na igreja, dos presbíteros, né? Então, a igreja é um lugar que elas estão tendo espaço para falar. Em lugar nenhum elas têm liberdade para falar, mas na igreja elas estão tendo, e aí estão usando mal essa liberdade que elas têm para falar. Então parece que na igreja primitiva eles tiveram que lidar com isso, né? Porque ao mesmo tempo que homem e mulher é igual diante de Deus, né? Que elas ganham essa liberdade diante de Deus, mas elas estão atreladas num contexto em que é vergonhoso uma mulher falar em público, né? Então como lidar com isso dentro da igreja? Então tem algumas orientações nesse sentido para tentar diminuir um pouco os problemas, né, em casa. Sim. Legal, a gente pode perceber então que tem a ver com o contexto da carta, né? Cássio, algumas pessoas usam esse texto, né, e aplicam de forma equivocada, talvez sem considerar esse contexto, e querem subjugar o papel das mulheres dentro do contexto da missão da igreja, né, no serviço do reino de Deus. Como que a gente poderia aplicar esse texto? Porque é um texto sagrado, né? A gente entende que é um texto para nossa instrução. Como aplicar, dentro do contexto que o pastor Eleilton disse, os princípios espirituais no contexto de hoje, né? Como a gente poderia olhar para esse texto e, ao ler ele, interpretando corretamente, com base no contexto dele, como que a gente aplica isso? Obviamente, além dos irmãos que estão nos ouvindo, tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, né, nos acompanhando. Então, como que a gente pode entender esse texto à luz da Bíblia? Legal. Eu acho uma palavra que você falou importante, que é princípios aqui, espirituais. Acho que essa é uma palavra-chave, não somente para esse texto, mas para todos os textos da Bíblia, em que nós, ao lermos e entendermos que ali há elementos contextuais históricos, culturais, nós precisamos, então, entender esse texto dentro desse contexto que é histórico, que é cultural, entender o que está ali atrelado àquela época e, então, extrair desse texto esses princípios teológicos, esses princípios bíblicos que são aplicáveis para todas as épocas e para todas as culturas, né? Porque esses escritos, a Bíblia Sagrada, foi dada no tempo e na história, em culturas, em épocas, e naturalmente esses elementos dessas épocas, dessas culturas aparecem no texto, mas a Bíblia, como palavra de Deus eterna, traz os princípios que são aculturais, são para todas as culturas, né? E aí, aproveitando o que o Eleilton falou sobre o capítulo 11, que eu acho importante trazer de novo à mente, precisamente porque é o mesmo contexto, a linha argumentativa é a mesma. Paulo está lidando com esse problema que é histórico e que é cultural em Corinto e, na verdade, naquela época, na verdade. E o que eu acho importante nesse sentido é, assim como o véu era um elemento cultural da época, eu acredito que essa ordem que Paulo dá aqui para as mulheres da igreja de Corinto, na verdade ele disse que isso deveria acontecer em todas as igrejas dos santos na época, né? Então essa ordem, essa instrução que Paulo dá é uma instrução que tem a ver com aquele contexto cultural. Mas o princípio espiritual que está por trás dessa ordem do apóstolo Paulo
é o princípio, que já foi mencionado, o princípio da submissão da esposa no casamento à liderança espiritual do marido. Esse é o princípio. Em 1 Coríntios 11, esse é o princípio também. Qual que é o princípio espiritual que é acultural? Deus estabeleceu no casamento papéis diferentes para a esposa e para o esposo. Por isso que Paulo diz que a lei diz isso. A lei é uma referência ao Antigo Testamento de modo geral, né? Sim. Então ele está falando, o que o Antigo Testamento ensina? Que Deus criou Adão e Eva, que Deus criou o homem e a mulher e deu papéis diferentes, colocando o homem como um papel de liderança espiritual da família. Então lá em 1 Coríntios 11, o princípio espiritual é exatamente a liderança espiritual do esposo e a submissão da esposa à liderança espiritual do marido. Aqui é a mesma coisa. Só que enquanto lá o elemento cultural era o véu, aqui o elemento cultural é precisamente essa participação questionadora da esposa para com a figura masculina, que naquela cultura era uma figura de muita autoridade. Além também de lembrar que, nesse caso, grande parte das mulheres elas não tinham sequer instrução. Por isso que Paulo enfatiza aqui a questão de que elas aprendam em casa. Porque parece que além de questionar por rebelião, de colocar contra a parede aquela figura que naquela cultura, a figura masculina, tinha uma autoridade, além de fazer isso, elas faziam isso sem conhecer muito bem, porque elas haviam acabado de se converter, elas sabiam muito pouco da Escritura, do Evangelho, e elas precisavam primeiro, antes de julgar e avaliar, elas precisavam aprender. Então Paulo diz, aprendam primeiro, cresçam no aprendizado. Parece que tem muito a ver também com o caso lá de Paulo escrevendo a Timóteo. É o mesmo contexto. Então, mais ou menos assim, você precisa aprender primeiro. Então, em 1 Coríntios, o elemento cultural é o véu. Hoje as mulheres usam véu na nossa cultura? Não precisam usar véu, né? Mas elas precisam continuar obedecendo o princípio espiritual dos papéis no casamento, entende? Então eu acredito que esse é o mesmo caso de 1 Coríntios capítulo 14. As mulheres cristãs de todas as épocas e em todas as culturas precisam continuar entendendo o papel que elas desempenham como esposas de auxiliadoras na família, né? Entendendo que o marido ele desempenha um papel importante de liderança espiritual do lar. Sim. Então, esse é o princípio que nós extraímos do texto. Enquanto essa ordem de permanecer calado, Paulo precisou dar essa ordem diante de um contexto específico cultural, que não é o nosso contexto específico e cultural. Então, nós extraímos o princípio do apóstolo Paulo. O princípio é esse, da submissão da esposa à liderança espiritual do esposo. Isso é acultural. Toda cultura, isso deve continuar sendo obedecido. E talvez até transvestido de outros elementos culturais, dependendo do povo, da etnia, dependendo da época em que isso for ser aplicado. Então, acho que é interessante nós ficarmos com o princípio espiritual e entender que essa ordem de Paulo foi inspirada pelo Espírito Santo, mas aplicada àquele contexto cultural específico. Sim. E eu acho que, olhando para esse texto, assim, a gente tem o papel das mulheres colocado aqui como um ponto de reflexão. Só que eu acho que, de certa forma, de forma subliminar, né, Paulo também ele está dando uma forçada aqui no papel do homem, né? Porque, assim, às vezes há uma crítica fundamental à postura da mulher, que ela, às vezes, ela é mais proativa, né? E aí, de certa forma, algumas pessoas criticam. Mas, às vezes, há uma omissão masculina, né? No envolvimento, na liderança espiritual da família, no ensino, no cuidado, na orientação. Sim. Então, eu penso que, olhando para o princípio, é fundamental que o princípio seja estabelecido e pensando também nessa perspectiva, né? De que, como autoridade dentro do contexto lar, o homem tem esse papel de orientar, de cuidar e de conduzir a família espiritualmente. Irmãos, é isso. Parece que alguns textos bíblicos eles se tornam uma espécie de bicho-papão para alguns, porque não olham o contexto. Então, o nosso desafio aqui é fazer com que você olhe para esse texto numa perspectiva clara. E olha que interessante, como um se conecta com o outro. Às vezes as pessoas leem o texto fora do contexto e aí não conseguem ter um raciocínio um pouco mais equilibrado. Sim. Então a nossa oração é que você entenda isso. É fundamental que nós olhemos para a Bíblia Sagrada nessa perspectiva. Nós vamos ter mais uma pausa aqui de celebração, de adoração a Deus.
E no final a gente volta aqui para encerrar com esses últimos versículos, versículo 39 ao versículo 40, onde Paulo aqui, ele, na nossa avaliação, ele encerra esse tema do culto, e aí a partir do capítulo 15 ele trata sobre uma outra questão que também a igreja de Corinto estava enfrentando. Mas vamos celebrar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, continue conectado conosco, continue acompanhando a nossa celebração, porque eu tenho certeza que ao final desse momento Deus vai produzir ainda mais subsídio para você caminhar e viver a sua vida espiritual. Deus te abençoe e vamos adorar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a
terra e céu, e céu, e céu. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Nós louvamos a Deus pela sua vida, porque você está conectado conosco aqui, aprendendo a palavra de Deus, compartilhando desse papo muito edificante que eu tenho tido já a oportunidade de ter nesses 2 últimos sábados com os meus amigos. E a gente chegou então no final do capítulo 14. Leilton, Cássio, a gente chegou aqui nos últimos 2 versos, né? É o versículo 39 e o versículo 40. Eu vou ler, pastor Leilton, esse versículo 39. E aí eu queria que você comentasse, para a gente fechar então esse capítulo 14 sobre ele, porque parece que Paulo aqui, ele, que nem a gente disse no nosso encontro passado, ele reforça a mesma ideia com vários argumentos, né? Mas eu acho que aqui então ele fecha definitivamente esse papo sobre profecia e línguas. E aí o versículo diz assim, pastor: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Para a gente encerrar então sobre esse assunto e ficar gravado, marcado no coração dos irmãos, aqueles que estão conectados conosco. Sobre esses dons, olhando para a perspectiva de Paulo, baseado em tudo que a gente ouviu aqui. Qual é a orientação final de Paulo e como que a gente poderia aplicar isso na realidade dos irmãos, da igreja local, para a gente fechar aqui esse argumento sobre esses 2 pontos? Sim. Bom, desde o início então, o início do nosso papo da semana passada, né, nós temos dito que nesse capítulo 14, Paulo decidiu focar em 2 dons, que foi o dom de profecia e o dom de línguas. Então ele vem trabalhando esses dons durante todo o capítulo, as orientações que ele vem dando estão linkadas a esse dom, e aqui então agora ele faz esse fechamento, né? E aí no fechamento ele diz: procurem com dedicação profetizar, com dedicação a profecia. É óbvio, ele já disse no capítulo que o dom de profecia, quem profetiza fala às pessoas, né? E o dom de profecia edifica a comunidade. O culto público, a principal função dele é trazer edificação coletiva. Ele já disse aqui, quando ele falou, quando ele apresentou, né, parece que o culto da igreja de Corinto, que era um culto extremamente participativo, que a profecia fazia parte integrante do culto. Então ele termina dizendo para que os irmãos realmente procurem com dedicação a profecia, né? Porque a profecia visa exortação, edificação, consolação, as pessoas podem aprender, ser consoladas com a profecia. Então ele termina dando incentivo para esse dom aqui, o dom de profecia. E aí eu queria dizer para você, muita gente tem preconceito com a profecia, exatamente porque a profecia foi muito mal usada ao longo da história, principalmente em igrejas pentecostais. E aí, por conta do mau uso da profecia, né, gente usando profecia indiscriminadamente, né, usando profecia para escolher que carro comprar, enfim, né, parece que consultando, né, quem sabe que alguma pessoa, geralmente Deus a usa com o dom de profecia, então aí qualquer decisão sobre a vida vai procurar. E aí nessa também essas pessoas às vezes falaram inúmeras profecias que nunca se cumpriram, ou então que estão em desarmonia com a Escritura Sagrada. Isso fez com que esse dom ficasse meio que rasurado para muita gente, e aí muita gente meio que despreza, desconsidera o dom de profecia. Mas é um dom que existe, é um dom que está presente na Escritura Sagrada. Paulo incentiva a procurar esse dom, basta que ele seja usado corretamente, seguindo inclusive as orientações que o próprio Paulo deu aqui. Profecia tem que estar de acordo com a palavra de Deus, profecia, se tiver conteúdo preditivo para a prova que é de Deus, isso precisa se cumprir, né? Enfim, e Paulo diz para não proibir o falar em línguas, né? Por quê? Ele disse já também em 1 Coríntios 14 que o dom de línguas é um dom de edificação pessoal, e que na igreja, quando o povo de Deus está reunido, é importante que haja a interpretação para que todos sejam edificados. Mas em nenhum momento ele estava falando isso para proibir falar línguas. Essa não era o objetivo, até porque o Cássio disse aqui na explicação dele, se não tiver intérprete, o que a pessoa tem que fazer?
Então ela não vai monopolizar aquele momento do culto, né? Mas ela vai se recolher, fale consigo mesmo e com Deus. É um dom de caráter devocional, a pessoa está sendo edificada, então continue falando línguas, né? Orando em línguas ali, você e Deus, né? Você não vai monopolizar o momento. Então Paulo termina marcando isso, não proíba o falar em língua. Ele já apresentou todas as regras, né? Não proíba falar em língua, procure com zelo a profecia. Na verdade, todo o capítulo parece que é para... a grande preocupação é que o culto seja um culto ordeiro, né? Um culto ordeiro, um culto organizado, um culto em que as pessoas sabem aquilo que está acontecendo, entendem o que está acontecendo e são edificadas com aquilo que está acontecendo. Legal, legal. Sim. Eu acho que isso está bem fixado aqui, né? Paulo, ele gasta praticamente aqui um capítulo para falar sobre a importância do culto público, né? O quanto esse ambiente de culto, de celebração, onde a gente comunica o evangelho a outras pessoas, Sim. é fundamental. Olhando, Cássio, para esse versículo 40, que é o último versículo do capítulo, diz assim: mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Parece que Paulo fala esse versículo com um propósito, né? Por que tudo deve ser feito com ordem e decência? Parece que tem um motivo, né? E esse motivo eu acho que está por trás também do propósito do culto público, né? Sim, sim. Como é que a gente poderia entender isso, Cássio? Olhando para esse texto, a gente sabe que quando a comunidade do reino de Deus se reúne, coisas maravilhosas acontecem, né? O evangelho é pregado. Então, olhando para esse último verso aqui, essa fala final de Paulo, façam com ordem e decência. Se a gente pudesse colocar uma pergunta, por que com ordem e decência? Como que a gente poderia entender isso aqui para a gente fechar e orar com os nossos irmãos? Legal. Eu acho que é importante fechar dessa forma mesmo, como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, faz, né? Trazendo precisamente aqui essa recomendação de que esse culto público, de que essa reunião da igreja, quando os cristãos se reúnem para celebrar a Deus, que esses cristãos se lembrem que esse culto precisa ser ordeiro, que esse culto precisa ser inteligível, que haja a compreensão do que está sendo dito, por duas razões. A gente já viu que primeiro, porque o ambiente de culto é um ambiente de edificação dos crentes, e para que haja edificação dos crentes é preciso que haja inteligibilidade e ordem. Então, para que haja edificação, culto desordeiro não edifica ninguém, né? É mais ou menos isso. Culto também que não é compreensível, que o que está sendo dito não é compreensível, não edifica ninguém. Então, o próprio culto é sabotado, já que ele é um ambiente de edificação, e se isso acontece, ninguém é edificado. Então, compreensibilidade, inteligibilidade e ordem, porque a igreja é um ambiente de edificação. Mas lembrando que Paulo também disse que a igreja, além de ser um ambiente de edificação, é um ambiente de missão. Legal. Porque Jesus havia dito isso já. Ele enviou a sua igreja ao mundo em missão. João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então nós fomos enviados para esse mundo, para essa cultura, para essa sociedade. E Paulo, consciente disso, ele sabia e ele desejava que pessoas não cristãs viessem e estivessem em nossos cultos públicos. Tanto é que, se você se lembrar da nossa última mensagem, aqui no capítulo 14, ele chegou a questionar, ele falou: olha, e se um não cristão chegar entre vós? Parece que é uma expectativa, né? Ele queria que estivesse presente, e eu acho que é uma expectativa nossa também, né? A gente deseja muito que pessoas não cristãs estejam conosco em nossas celebrações, em nossos cultos. Essa expectativa da própria palavra de Deus, quer dizer que o culto serve à missão. Tudo que existe, tudo que a igreja faz, serve à missão. Os louvores, quem toca, quem está servindo como diácono naquele momento, quem traz o ensino na escola bíblica, quem participa servindo em qualquer outro ministério, quem atua em um ministério ligado às crianças e adolescentes, não importa. Toda atividade no culto e que envolva o culto está em missão. Ela serve ao alcance do não cristão. Então, se é para não somente edificar o crente, o cristão, mas também alcançar o não cristão, Paulo fecha de maneira primordial. Ele diz assim: então o culto precisa ser ordeiro, inteligível, ele precisa que
a seguir uma ordem, as coisas precisam ser compreendidas, né? Eu acho legal porque ele até já adverte no 37 aqueles que quiserem relativizar as suas orientações, né? Paulo está falando aí, mas acho que a gente não precisa seguir esse negócio. E ele diz, olha, se você se acha muito espiritual, né, um profeta espiritual, reconheça que o que eu estou orientando aqui é mandamento do Senhor, então é palavra de Deus. Então a palavra de Deus ordena que o culto da Igreja de Cristo seja ordeiro, seja um culto onde haja inteligibilidade, compreensão do que está sendo dito, para que os crentes sejam edificados e os não cristãos sejam alcançados e salvos pela graça de Jesus. Então acho isso importante, né? A igreja a serviço da missão, os dons a serviço da missão, né? Legal, legal. Assim, olhar para esse texto nessa perspectiva é motivador, né? Porque imagina que Paulo ele está pensando na missão, né, Cássio? Sim. Paulo ele está olhando para o não cristão, principalmente, que vai ouvir a palavra de Deus, que vai ser confrontado por ela, né? Porque a ideia, quando Paulo fala da ordem no culto, não é agradar o não cristão, né? Não é fazer tudo segundo a vontade dele. Sim. Muito pelo contrário, é ter ordem para que ele entenda a mensagem do Evangelho. E eu ouvi uma certa vez que um pastor disse que o Evangelho é como um leão enjaulado. Só soltar o leão, né? O Evangelho ele ofende, o Evangelho ele tem uma má notícia e ele tem uma boa notícia. Só que o nosso papel não é ofender com a nossa personalidade, né? Com o nosso jeito de ser, ou com a nossa impetuosidade, mas é permitir que o Evangelho fale as verdades. Com a nossa desordem. Ou com a nossa desordem. Mas é permitir que o Evangelho fale aquilo que o Evangelho é, né? Amar a boa notícia do Evangelho, sempre pensando em alcançar o perdido, em alcançar aquele que não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida ainda. Então, irmãos e irmãs da nossa comunidade aqui em Santana, nós entendemos que isso é fundamental para a nossa condução, para a nossa caminhada, para a nossa jornada enquanto cristãos, enquanto comunidade. Porque a nossa esperança e nossa expectativa é que aqueles que estão nos assistindo agora, que não pertencem à nossa comunidade, você que está conectado conosco, que recebeu esse link de algum amigo da nossa igreja, de alguma pessoa conhecida que conhece a nossa denominação, a nossa comunidade, eu queria dizer para você que Deus tem uma palavra ao seu coração, Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito passa por essa transformação, porque o Evangelho chega na nossa vida para organizar a nossa vida, para arrumar a nossa vida. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus é um Deus ordeiro, né? É um Deus de decência. Então, se a sua vida está desorganizada, ela está uma bagunça, o Evangelho pode organizar a sua vida. Foi esse o propósito de Jesus ao vir à Terra, restaurar todas as coisas. E Paulo está orientando que ele faz isso também na igreja. Então, a igreja é um reflexo da missão e da mensagem de Deus. Então, que você, querido irmão e irmã, possa se sentir fortalecido, porque nós entendemos que a nossa comunidade é uma comunidade que busca isso, não é, pastor Eleilton, pastor Cássio? E você, querido, que está nos ouvindo, que não é cristão, que você possa se conectar com Deus, porque certamente Ele pode organizar a sua história, a sua vida, para a glória do nome de Jesus. Nós queremos orar nesse momento, e a nossa oração é para que essas verdades que nós conversamos aqui nesses últimos 2 sábados possam transformar as nossas vidas quanto igreja e também alcançar outras pessoas que querem conhecer ainda mais o Evangelho de Jesus. Leilton, eu queria pedir para você orar em favor dessas pessoas que ouviram, acompanharam a gente e principalmente em favor dos nossos irmãos, aqueles que congregam conosco, para que essa palavra faça efeito primeiro em nós e nos ajude a alcançar outras pessoas. Pode conduzir uma oração. Amém. Jesus. Vamos orar então. Feche os seus olhos aí e acompanhe a gente nessa oração. Senhor, honras e glórias sejam dadas ao Teu nome. Amém. O ser humano existe para que o Senhor seja glorificado. Amém. Todas as coisas existem com o fim último de render glórias ao Teu nome, Deus. Nós agradecemos a Ti por podermos participar de momentos como esse, de culto, que visam a glorificação do Teu nome, a edificação comunitária e a glorificação do Teu nome. Ajuda-nos, Deus, em todas as nossas celebrações a priorizar isso, para que de fato o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado no nosso meio, Deus. No nome de Cristo Jesus, que de fato a gente seja uma comunidade
onde os dons são vistos, onde os dons são exercidos, praticados, evidenciados, tudo de acordo com a santa palavra, tudo de acordo com a Escritura Sagrada. Nós pedimos isso para Ti, ajuda-nos a entender cada vez mais isso, que o culto, nosso culto coletivo, ele também possa servir a missão, Deus, assim como nós temos aprendido à luz da Tua palavra, especialmente nesses 2 sábados em 1 Coríntios 14, em que Paulo insiste para que o culto seja compreensível, especialmente para que a mensagem do Evangelho de Jesus, que transforma vidas, seja corretamente entendida por aqueles que participam do culto. Ajuda-nos, Deus, a ser uma comunidade assim, com um culto assim, que glorifica e exalta o Teu nome. Nunca deixa a gente perder esse gosto por entender corretamente a Tua palavra, viver a Tua palavra, aplicar a Tua palavra na nossa vida. Nós suplicamos, nós pedimos isso para Ti nesse momento, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Amém, meus irmãos, graças a Deus, louvamos ao Senhor por esse tempo. Como nós temos feito todos os sábados, né, como a nossa transmissão tem sido, obviamente o nosso culto, melhor dizendo, tem sido nesse ambiente online, nós temos feito tempo de oferta também por esse ambiente. Então está aparecendo aqui na tela dessa transmissão os dados bancários da nossa comunidade, da nossa igreja, que você vai poder fazer a sua oferta, a devolução do seu dízimo, e todo o recurso arrecadado vai ser revertido para a manutenção da nossa comunidade e para a pregação do Evangelho. Então eu queria pedir por gentileza ao pastor Cássio que orasse nesse momento em favor das ofertas, né, das pessoas que ofertam e dizimam na nossa igreja. E só um lembrete, se você não é cristão e está acompanhando a nossa transmissão, não se sinta constrangido a ofertar. Se Deus tocar no seu coração e você quiser ofertar, a sua oferta vai ser bem recebida e empregada na nossa comunidade, mas não se sinta constrangido. Mas aos nossos irmãos e irmãs, eu queria desafiar você a continuar ofertando, dizimando, contribuindo para que a obra do Senhor seja mantida aqui na nossa comunidade em Santana. Pastor Cássio, Amém. Ora pedindo a bênção de Deus sobre os nossos amigos e irmãos. Amém. Vamos mais uma vez orar. Te convido então a se unir a mim nessa oração. Mais uma vez, feche os seus olhos. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, nós nos unimos em oração agora para celebrar a Ti, devotando os recursos financeiros que ofereceremos agora, seja na oferta ou então através dos dízimos, como uma expressão de gratidão a Ti pela Sua provisão, pelo Seu cuidado em nossas vidas. Que seja de fato essa contribuição feita com alegria, feita com gratidão no coração, entendendo que tudo que temos e que possuímos provém de Ti, vem das Tuas mãos, e nós apenas administramos como bons mordomos que somos e que devemos ser. Sabemos que muitos já estão enfrentando dificuldades terríveis no âmbito econômico, em razão desta pandemia e da crise econômica e financeira do nosso país. Muitas pessoas já estão desempregadas, passando por momentos difíceis, mas não vai faltar o necessário para essas vidas, porque o Senhor cuida, o Senhor ampara. A Tua palavra nos diz isso, que o Senhor, em Sua misericórdia, tem ajudado e amparado os que necessitam. Por isso eu peço por estes agora, que o Senhor possa auxiliá-los e abençoá-los, que a Sua mão poderosa e graciosa seja estendida sobre suas vidas, trazendo graça e misericórdia sobre eles, ajudando, trazendo tranquilidade aos seus corações, cuidando de suas vidas e providenciando o necessário para eles e para a sua família e aqueles que deles dependem. Então, no nome do Senhor Jesus, receba essa contribuição como uma expressão de gratidão e de alegria, mas também abençoa, Pai, no nome de Jesus, aqueles que agora precisam e carecem do Teu auxílio e do Teu amparo. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida irmã. Você vai poder fazer a sua oferta hoje, um pouco mais tarde, ou em algum momento durante a semana. Se você tiver alguma dificuldade, nós também estamos deixando aqui um número de WhatsApp para que você entre em contato e a gente consiga te ajudar a fazer então a sua contribuição.
Amém. Final da nossa Amém. celebração de hoje. Queria agradecer ao pastor Eleilton pela amizade sempre, por estar aqui com a gente, pastor Cássio, pelo companheirismo também. E nós esperamos, sinceramente, irmãos, que tudo aquilo que nós conversamos aqui possa ter gerado edificação e fé no seu coração. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para o pastor Cássio ou para o pastor Eleilton. Manda aí. Eles respondem todas as mensagens. Queridos, eu queria, antes de nós terminarmos a nossa celebração, pelo menos 2 lembretes importantes para você. Nós estamos participando aqui na nossa igreja de um projeto muito bonito da nossa denominação. O nome desse projeto é Promessa Solidária. Se você quiser conhecer melhor sobre o projeto, você acessa promessasolidaria.org. É uma página que lá você vai ter todas as informações desse projeto. É um projeto de arrecadação de alimentos, porque nesse momento da pandemia, muitas famílias estão tendo dificuldade com a alimentação e a gente está participando desse movimento de arrecadar alimentos e distribuir para aqueles que mais precisam. Nós estamos recolhendo esses alimentos todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, aqui na nossa igreja, na rua Voluntários da Pátria, 1168, aqui no bairro de Santana, em São Paulo. Se você quiser participar, puder ajudar, venha então sábado das 10h30 até as 13 horas. Nós teremos uma equipe aqui para recolher o seu alimento e redirecionar então para essas pessoas que mais precisam. Participe, ajude, contribuindo também com aqueles que realmente nesse momento de pandemia têm passado muitas dificuldades. Para a gente finalizar a nossa celebração, eu quero lembrar você que a partir da semana que vem nós vamos começar o último capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E é um capítulo muito importante, porque Paulo vai responder uma questão que é muito contemporânea nossa, né? Paulo vai falar sobre a ressurreição, ele vai tocar no tema da morte, né? Então, nós vamos falar sobre isso. E o tema que nós escolhemos para esse capítulo 15, para essa nossa nova série, é a nossa grande esperança. Então, eu queria convidar você a acompanhar as nossas transmissões. E a minha oração é que cada mensagem fale ao seu coração, gerando no seu coração esperança. Talvez você perdeu algum ente querido, talvez você esteja enfrentando alguma crise em relação a esse tema. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de conforto e de restauração ao seu coração. Então acompanhe conosco. A partir da semana que vem, o último capítulo da carta de... Os 2 últimos capítulos, o capítulo 15 e o capítulo 16, vão ser a base então para o nosso estudo dessa próxima série. Deus abençoe você, fique com Deus e até a nossa próxima transmissão em nome de Jesus. Um abraço a todos. Até mais. Paz.